Hoje, nós vamos começar aqui falando de um assunto que vai tirar você do centro e encaixar você na trilha. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, quando você conhecer o caminho da conquista da liberdade, do faturamento e da valorização real, trabalhando com contratos, mesmo sem OAB, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Você está a um método de distância da carreira que você sempre sonhou. Pode considerar isso com a maior certeza da sua vida, com aquela certeza que você ainda não teve até hoje, né? Que você ficou aí pensando, achava que estava fora do jogo, fora das quatro linhas, mas você está aqui. A cada aula dessa jornada, vai receber informações de ouro, informações que vão mudar a sua vida. Então, eu quero já começar falando que a primeira aula eu recebi inúmeras, dezenas de mensagens dizendo: Geda, pela primeira vez eu estou enxergando um caminho. Isso me move, porque a minha missão aqui é justamente esta: mudar a realidade, mudar a sua visão, a visão do bacharel em direito, do profissional em direito, sobre o que é possível viver do direito, com ou sem o AB. Então, aqui hoje, você talvez até esteja aí vivendo numa dessas situações. Você reprovou na OAB várias vezes, você sente que está ficando para trás, ou trabalha em qualquer coisa, menos no direito. E eu sei, é isso que te dói, porque você ganhou pouco a vida inteira e acha que para você não dá. Você chegou a pensar isso? Olha, Geda, eu trabalhei a vida inteira, eu estudei e ainda continuo aqui no mesmo lugar. Então, para mim não dá. Ou você que está aí cansado de se sentir invisível, inseguro, sem futuro profissional. Isso está acontecendo com você? Se você reconheceu algumas dessas, qualquer dessas situações, respira fundo, que agora, que essa aula é totalmente para você. Para você que está aí meio perdido, sem rumo, desorientado ou desorientada, querendo esse caminho, ansiando por mudar a sua realidade. Porque eu sei exatamente, eu sei literalmente o que você está sentindo. Eu sei porque estar neste lugar não é um lugar que nós, quando nos formamos, esperamos. E eu também sei o que faz isso mudar. Então, fica aqui, porque eu vou aqui já mostrar, já começar mostrando para você a quantidade de pessoas que estavam aqui na nossa primeira aula. Isso, para mim, é maravilhoso, isso não tem preço. Veja aqui, quão importante, quão representativo é falar para tantas pessoas, é falar para tantos bacharéis que estão aí na mesma situação, ora com uma frustração, ora passando por problemas de saúde em função dessa situação. Então, eu fico extremamente feliz e com poder estar aqui contribuindo com você que está nessa situação, na situação que eu estive há muitos anos e que hoje mudou a minha realidade. E eu faço questão de mudar a sua. Eu confio
tanto, mas tanto nesse método, hoje nós vamos ver esses 3 passos que mudou a minha realidade, né? Nós já falamos um pouquinho na aula 1, hoje a gente vai mostrar esse passo a passo que me transformou, que vai transformar você, e que hoje eu vivo dele, eu ensino outras tantas pessoas a viverem também. Olha só, eu faço questão de trazer um depoimento da nossa aluna, a Rosana, a turma mais recente, que foi a última turma em junho. E você vai poder encontrar aqui, enxergar nela, talvez até aquilo que você estivesse sentindo ou está sentindo aí. Então, eu fiz questão de trazer esse depoimento. Então, bora lá, vou mostrar para você. Sumiu muito rápido o meu medo. A segurança que a professora passa, o curso passa, ele é tão grande que tu se sente acolhida, né? E tem um outro detalhe que a professora sempre faz comigo, que é, eu vou te ensinar a pescar. O peixe é tu que vai buscar. Então, é isso que me encanta, né? Então, a professora ensina, aí não tem hora, não tem dia, a professora se empolga mais do que eu ainda, eu fico bem feliz. O medo de que eu não fosse capaz. A incapacidade que é a primeira trava. Eu trabalhei, né, a vida inteira com uma parte previdenciária, e aí agora migrar, né, então o meu medo era esse, né, quando você está muito tempo acomodado e vai para uma outra área, eu penso que era um medo normal. O previdenciário, ele tem uma demora muito grande. Uhum. Tem muita gente atuando no direito previdenciário. Você encontra pessoas que trabalham com a parte previdenciária de rodo. E a parte contratual, não. Ela é mais focada. A parte previdenciária, ela é aberta para todos. O contratual, não. Você já tem um nicho mais específico para poder atuar, né? Que o previdenciário, ele tem. A gente consegue a curto, médio e longo prazo. Uhum. Só que o curto prazo, às vezes, demora muito para você ter cliente a curto prazo. Então, a maioria das demandas é a longo prazo. Mas todo um trabalho, isso quando não é no risco, né? Então, é desgastante, é frustrante isso pra gente, né? E o contrato não, o contrato você faz o quê? Fecha o contrato, o cliente paga a entrada. Ele fecha um contrato contigo, ele fica amarrado ali contigo, né? O contrato, eu simplesmente falei no dia que eu estava arrumando meu carro e eu já fechei o contrato, né? Mesmo com medo, né? O que a professora falou? Vai com medo mesmo. Com medo mesmo que eu tô aqui para te dar a mão. Então, essa segurança, né, de não fazer errado, como se fosse um renascimento ali, né, de algo novo que tem esse desafio, mas também, de certa forma, tranquila, porque eu sabia que eu não ia trabalhar sozinha, né, que a professora tá ali puxando na minha mão e sempre falando, é você quem tá fazendo, né, se coloca sempre você como tá fazendo. Então, foi isso que me deixou, sabe, bem tranquila. Professora, ninguém faz isso. Eu estudei, fiz vários cursos, cheguei a fazer pós-graduação, fazendo curso da OAB. Tem mentoria, mas eu desisti, tô com um curso pago lá da OAB, já tá mais de 2 anos pago e não adianta que não vai. Professora, eu não imaginei que ia ser tão rápido, até porque essa pessoa que fechou o segundo, né, o contrato comigo é sócio da primeira empresa. Então, começou a ver o trabalho, ele já se ligou. Usei as técnicas que a professora também ensinou com relação, né, a vendas. Isso que eu tô nos poucos módulos ainda, né? E ele já, né, ele fechou comigo o valor, claro, aquilo representou tanto para mim como se fosse o primeiro salário de uma empresa, né, conquistado. O primeiro foi, eu tenho, né, o carro, levei na oficina, que é aqui próximo, inclusive, da minha rua, né, a oficina é excelente, já de 50 e poucos anos, a oficina aqui, e quem toca hoje são os filhos, né, do ex-dono, que tem uma cabeça mais aberta e tudo mais. Quando a gente começou a conversar a respeito de trabalho, né, surgiu a minha venda previdenciária, né, porque o tio dele estava precisando de um assunto previdenciário do qual eu consegui fazer. Aí eu comentei com eles que, além do previdenciário, eu estava fazendo um curso de gestão de contratos, né? Eu sempre falo que é uma pós-graduação em gestão de contratos, né? Para me especializar ainda mais. Eles, a nossa empresa está começando agora, a gente tem que conversar a respeito disso.
E eu com medo danado, pensando, meu, tomara que eles me esqueçam, né? Porque como é que eu vou fazer alguma coisa que eu ainda não sei? Tomara que me esqueça, é ótimo. Aí perguntei para a professora disse, vai assim que eu tô aqui contigo. Eu digo, ai meu Deus, e o medo, né? E o engraçado é que no outro dia eu fui lá para levar, não sei o que eu fui levar lá para eles lá, uma peça, eu acho. E aí ele assim, a gente precisa falar sobre a gestão de contratos. Sexta-feira eu vou lá. Nós vamos depois passar outra parte do que a Rosana fala. E a Rosana, ela foi uma aluna querida, que ela começou na turma, como eu falei há pouco, de junho. E vocês vão se surpreender com os resultados dela. Em menos de 3 meses, ela está aí já com 2 clientes. Então, bora lá. Vamos começar agora os nossos 3 pilares. Vamos ao que interessa. Se você não assistiu ainda a aula 1, eu recomendo para você que assista. Por quê? Assista no seu melhor horário, no seu melhor momento, com a cabeça tranquila, porque é importante, é o começo, né? Esse aqui é o segundo passo. A gente vai aí dar uma pincelada, já engrena. Na primeira aula, eu te mostrei que é possível, sim, viver do direito, independentemente da OAB. Se você tem ou não a OAB. O mercado, ele está cheio de oportunidades que falam por si só, né? Que precisam de pessoas preparadas. O problema, na verdade, talvez isso passe pela tua cabeça, mas o problema nunca foi você. O problema sempre foi a falta de caminho, a falta de orientação, e até aquela ideia que a gente tem desde a faculdade, de que só tem um caminho, né? Só tem, assim, que o caminho mais certeiro é a OAB. E, às vezes, pelo menos aconteceu comigo, nem sempre você nem quer advogar. Eu não queria advogar, eu queria ser juíza naquela época. A história de uma menina negra, filha de pedreiro, de dona de casa, que dormiu no chão muitos anos sobre jornais, que carregava um sonho, um desejo de mudança, mudar a realidade através do estudo. Quando eu me formei em Direito, eu veio a reprovação na OAB, eu ouvia direto as frases, bacharel não nada, sem OAB você não vai chegar a lugar nenhum. E por um tempo, acredite, eu acreditei. Eu não sei como você pensa, talvez qual que seja a situação hoje, mas por um bom tempo eu acreditei nisso. Até que um dia eu aceitei um trabalho simples, uma vaga para arquivar contrato. E ali não parecia que era ali, posso até dizer, sabe? Eu evito falar, mas algumas pessoas falavam que aquilo ali era um lixo jurídico. Era o resto do resto. Eu estava, na verdade, não era nem jurídico, eu estava arquivando o contrato. Então, isso não tinha nada a ver de jurídico. Enquanto outros viam, porém, né, nesse meio tempo, enquanto outros viam aqueles documentos, aquela montanha de documentos, como papéis, eu comecei a ver riscos. Eu aproveitava meu horário pós-expediente e lia aqueles documentos, né? Lia e eu comecei a enxergar ali riscos, economia, oportunidade dentro do direito, e esse olhar me tirou assim do anonimato, né? Me levou a uma liderança e uma carreira totalmente sólida, que é a carreira que hoje eu ainda atuo. É esse caminho, é esse método que eu vou ensinar para você também desmistificar, deixar de achar que só a OAB é o caminho, ou que, pelo fato de você não ter uma OAB, você não vai a lugar nenhum. Você viu na aula passada que o mercado está cheio de oportunidades e que o que não falta neste mercado é chance, né? É clareza para você. Talvez você não enxergasse a clareza. E hoje eu vou te mostrar o que realmente separa quem vive travada, sem rumo, de quem fatura 10 mil reais por mês trabalhando home office. Então, hoje você vai conhecer. Por isso que durante a tarde eu falei assim, olha, vocês vão conhecer hoje um puro ouro. Por quê? Porque você vai conhecer os caminhos, e muito provavelmente, atrás desses caminhos, esteja aí uma dor sua. Talvez, puxa, eu queria tanto isso. Será que eu sou capaz de fazer isso? Fica aí que você vai saber tudo. Aqui é um livro aberto, como eu falei para você na aula passada. Aqui a gente mata a cobra, apesar de não matar nada, mas mata a cobra e não mostra a cobra morta, ou seja, a gente comprova.
tá? Então, os mesmos pilares, hoje você vai ver os mesmos pilares que me tiraram do fundo do poço e que hoje sustentam uma nova geração de bacharéis que decidiram viver do direito de forma livre, de forma valorizada e muito, extremamente muito bem paga. Então, nós vamos aqui começar com o primeiro passo. São 3 pilares, o primeiro deles é o olhar apurado. Aí você vai pensar, você vai perceber o que falta para você já entrar aí. Não é nem falta. O que você precisa enxergar para atuar nessa área maravilhosa que é a área de contratos. Então, gente, o primeiro pilar é o olhar apurado. É aqui que o jogo começa a mudar. Muda totalmente. Você, talvez, se você não tem contato, nunca teve contato com contratos, isso não importa. Você é graduado, graduada em Direito. Tem ou não tem a OAB. Então, isso é o primeiro quesito, aliás, nem primeiro, o quesito fundamental para você já começar aí com o olhar apurado. Sem o olhar apurado, contratos são apenas papéis. Então, olha só, você vai aprender. Com o olhar apurado, você enxerga risco, você enxerga economia e você enxerga oportunidade. Ou seja, o que ninguém vê. Isso que vai começar a te diferenciar. Você aprende a gestão de contratos. O bacharel em direito pode fazer todos os contratos, todos, eu posso te falar. E vou aqui abrir uma exceçãozinha, um parênteses, né, exceção. Para você ter ideia, hoje, não importa o local que você esteja, se é Brasil, se é fora do Brasil, não importa o tipo de contrato, vou falar isso daqui a pouco, Marcos. Não importa o lugar, a gestão de contratos, quando você aprende a gestão de contratos, você não aprende um tipo de contrato. A gestão de contratos você aplica para qualquer tipo de contrato. Isso é uma maravilha. É isso que faz a gente multiplicar os reais diariamente. Vocês vão ver aí o depoimento inteiro da Rosana, que ela acabou de entrar no curso. Então, você vai ver. Então, você vai perceber que quando você aprende a gestão de contratos, esses 3 pilares que eu estou falando agora, comecei falando com o olhar apurado, é a base. Quando você aprendeu isso, qualquer contrato que cair na sua mão, qualquer, de compras, de vendas, de locação, de cessão de licença, aquisição de licença, de cessão de uso, independentemente. Para você só ter uma ideia, eu abrindo aí esse parênteses, olha, hoje tem cliente multinacional que tem departamento jurídico no Brasil inteiro. Eu tenho cliente na Colômbia, no Canadá, na Argentina, no Chile, e aí falta mais alguns, no Uruguai. Veja, e é tudo, para você ter uma ideia, você talvez pense assim, nossa, mas no Chile a gestão é igual. O contrato é a mesma coisa. Então, o que acontece? Quando você aprende a gestão de contrato, isso, exatamente. Isso o Marcos está comentando aqui, que ele está de olho no MEI. 12 milhões, e esse é o número de janeiro, tá? Do primeiro quadrimestre aqui desse ano. Que saiu, não de janeiro, mas no final do quadrimestre. Então, resumindo, você pode aplicar em qualquer contrato, em qualquer língua. Como eu falei, tem na América Latina, tem no Canadá e tem na França. Se aplica exatamente igual. Por quê? Porque você aprende a gestão de contrato. Então, você não se prende a um tipo de contrato. Tá bom? Por isso que é essa maravilha de oportunidade que eu mostro aqui para você. Doutora Cláudia Moraes, a prospecção é uma das partes mais desafiadoras. Ó, nós vamos chegar aí, doutora. Você vai ver que não é tanto assim, tá? Fica tranquila que aqui você vai conhecer os 3 pilares. Nós estamos começando com o olhar apurado. Depois tem o posicionamento corporativo e a renda recorrente. Como faz essa renda recorrente? Então, eu vou mostrar aqui para você o passo a passo, tá bom? Não é tão desafiador assim. Como exemplo, eu tenho aí, eu passei a Rosana, que ela está tendo contato com a gestão de contratos faz 3 meses, ela nem finalizou o olhar apurado e já tem 2 clientes com contrato assinado. Contrato por tempo indeterminado. Então, por aí você vê. E esses clientes, ela fala aí como que aconteceram. Por quê? Porque
Eu vou mostrar aqui para você o caminho que você se mostra, tá bom? Então, o olhar apurado, ele é o que transforma aquela tarefa comum, todo mundo pensa, olha para o contrato como um papel, e detalhe, muita gente nem gosta de contrato. Eu acho isso maravilhoso, eu amo contrato, né? Então, e você vai aprender a amar também, porque ele vai te dar vai dar um boom financeiro, profissional na sua vida. Então, o olhar apurado transforma aquela tarefa comum em resultado mensurável. Então, ele permite que você, daqui a pouquinho eu vou te dar os exemplos, tá bom? Para você conseguir visualizar. Ele permite que você reduza, né, riscos, evita prejuízo, tudo. E que empresa que não quer hoje, nos dias de hoje, sobretudo, proteger a sua empresa, evitar riscos e daí ter uma garantia, né, de que isso não vai acontecer. Nós, bacharéis em direito, atuamos na prevenção, né? Se a doutora, a doutora Cláudia é advogada, Cláudia, você tem os dois lados. Quem é advogado, que ainda não atinge os 10 mil reais, ou que quer conhecer essa área, você pode atuar na prevenção e, eventualmente, naqueles casos em que você só entrou depois que o contrato, o problema já tinha acontecido, então, você vai poder também atuar, né, na parte já do litígio. Então, veja só, o que eu quero te dizer? É que quando você identifica risco, você evita prejuízo, você cria valor financeiro real, independente do lugar que você esteja. Então, portanto, você pode trabalhar isso à distância. Você viu, eu acabei de falar para você que eu tenho clientes em vários países. Eu estou aqui, eu moro aqui em São Paulo, trabalho de casa. Então, quando você enxerga isso e mostra, não importa o lugar que você esteja. E é isso que faz a empresa renovar o seu contrato, te indicar, te pagar melhor, sustentando o seu faturamento mensal. E olha, quem tem o olhar apurado, quem desenvolve o olhar apurado, vira referência. Por quê? Porque você entrega dinheiro, você tira aquele dinheiro que a empresa estava deixando na mesa, você pega e mostra para ela e evita que ela gaste, quando você evita o risco, ou você previne que aquilo nem aconteça. Então, a empresa deixa de colocar dinheiro na mesa. Então, você vira referência pelo fato de entregar dinheiro para a empresa e, consequentemente, mostra para ela economia, mostra para ela que você previne risco, onde melhora prazos, margens e etc. Então, agora eu vou te mostrar o que quando você faz isso, o que o olhar apurado, ele te propicia. Quando você começa a enxergar o que está atrás das entrelinhas. Porque ler contrato, qualquer um lê. O diferencial é você enxergar o que ninguém enxerga. Aquilo que você enxerga além do óbvio. Isso que é o que muda, tá? Então, veja, quando você tem um olhar apurado, você torna o seu resultado visível. Por quê? Porque você fideliza o seu cliente, você cria uma renda recorrente e trabalha de casa. É muito claro isso na prática. Eu vou te mostrar exemplos reais aqui para você entender. Então, quando você mostra o resultado para o cliente, ele enxergou e ele curtiu o resultado, consequentemente, você fideliza o seu cliente e, em seguida, sua renda passa a ser recorrente. Veja só, até no caso da Rosana, ela vai falar aí para você, ela fechou um contrato que, a princípio, ela achava que era 30 dias. Ele gostou tanto que ela, logo de cara, ela já preveniu um risco que estava iminente, estava ali prestes a acontecer, e ele já renovou por tempo indeterminado. Então, olha a diferença de você enxergar o olhar apurado. Ou seja, quando você tem um resultado visível, você fideliza o cliente, consequentemente, você cria renda recorrente, logo você mostra mais resultado, logo você fideliza ainda mais o cliente e torna a renda recorrente. Isso é um ciclo, isso acontece direto para o bacharel em direito, para você que está aí focada em querer viver do direito, porque você estudou 5 anos. Você precisa colocar isso em prática. Então, e o melhor de tudo, você trabalha de casa. É um momento de você entrar de cabeça e se tem muito mais, é muita oportunidade.
São 20, só no último, primeiro quadrimestre desse ano, eram 23 milhões de empresas ativas. E se você ver a quantidade de pessoas, de MEI e de empresas que abrem, diariamente é um número assustador. Então, só espera um pouco que você vai entender onde eu estou querendo chegar. Então, eu comecei, né, como eu falei para você, numa mesa de arquivo. Em poucos meses, eu consegui evitar um prejuízo que a empresa teria no ano de 890 mil. Em seguida, quando foi me dada a oportunidade, em um único fornecedor, eu dei, em um período de 4 meses, né, faltavam 4 meses de contrato, eu consegui evitar aí um prejuízo para a empresa de 40 mil reais. Em outra análise, eu detectei uma cláusula de reajuste indevido, e essa leitura evitou um prejuízo equivalente ao período todo do contrato. Então, assim, identificar problemas com o porte da empresa, por exemplo, eu evitei que uma empresa tivesse um prejuízo de 2 milhões de reais. E esses 2 milhões de reais estavam ali, né, compondo esse prejuízo que a empresa teria, estavam embutidos ali riscos trabalhistas, que a empresa teria. Certamente, se além do prejuízo, ela ia incorrer na imagem dela, porque a empresa que estava sendo contratada, ela não tinha o perfil, ela nem tinha a capacidade jurídica de estar prestando aquele serviço. E eu entrei para fazer um projetinho de 6 meses, e isso caiu na minha mão. Aí eu peguei aquilo, a empresa tinha departamento jurídico, o departamento de compras era expert na negociação. Eram feito processo licitatório de várias empresas, no final ficavam 3, para que o gestor da área escolhesse. Essa proposta aqui do fornecedor final caiu na minha mão. Foi até uma pessoa da área de compras, jogou assim na minha mão e falou assim, ó, bem arrogante, ele falou assim, olha, faz o contrato. Peguei a proposta, e aí você aplica, quando você tem um olhar apurado, automaticamente você enxerga o que as outras pessoas não estão enxergando. Então, eu fui humilde, eu tinha um contratinho ali de 4 meses, né? Tá bom, pode deixar, eu faço sim. A primeira coisa, eu puxei a ponta, eu costumo falar que eu puxei a ponta da lã, veio o carneiro inteiro. Por quê? Porque eu mostrei para a empresa o tamanho do risco. Aquela empresa não podia prestar aquele serviço. E isso deu um barulho na empresa que foi escalada até a diretoria. Eles tinham 2 meses para pôr o cliente atuando, né? Porque o anterior tinha saindo. Então, eu levantei essa lebre. Esse mesmo cara que me jogou ali o contrato arrogante, que era o cara da área de compras, esse mesmo cara chegou com humildade, chegou ali e falou assim, olha, você poderia, por gentileza, me explicar o que está acontecendo com esse fornecedor? Ele não sabia. E ele tinha aprovado o fornecedor. E pensa, essa pontinha de lã que eu puxei estendeu meu contrato para 24 meses. Eu tinha um contratinho de 4 meses, era um projetinho pequeno. E aí, como graças a Deus, porque eu confio muito em Deus, isso caiu na minha mão, eu apliquei o olhar apurado, identifiquei, e aí a empresa, evitei esse prejuízo, e a empresa automaticamente já me chamou depois do barulho todo feito, me pediram o que eu entendia para solucionar, para não ter que começar todo um processo licitatório de novo, orientei. O diretor, muito bravo, chegou para mim, bateu a mão na mesa, você tem certeza do que você está falando? Eu falei, sim, tenho, senhor. E aí, em seguida, quando passou todo o barulho que resolveu, o que ele fez? Ele estendeu meu contrato para 24 meses, depois prazo indeterminado. E, pasme, essa empresa tem departamento jurídico, é uma área totalmente muito bem constituída, área de compras enorme, enfim, e acontece. Talvez você pense assim, isso só vai acontecer com uma empresa pequena, que não sabe nem o que está contratando. Não só. Então, não foi sorte, foi o quê? Olhar apurado. A importância de se colocar no lugar da empresa. E agora eu vou te mostrar essas provas, né? Então, quando você se coloca no lugar da empresa, você sente as dores dela, você consegue prevenir os problemas da empresa. Por quê? Porque você sente as dores dela, você tem um olhar apurado, você você se coloca no lugar dela, e foi assim. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior? Há mais de 30 anos, foi assim que eu
conseguir encontrar aquele problema, aquela economia de 890 mil no ano, o que fez eu ser efetivada e ganhar em números, que eu também mostrei na aula 1, todos os salários e aumentar meus salários sucessivamente, ser chamada por grandes empresas para palestrar, para mostrar o que eu tinha feito. Então, a importância de você se colocar no lugar da empresa. Eu vou mostrar aqui para você, olha. Pensa assim, tá? Então, até a doutora Cláudia Moraes, que perguntou agora há pouco. Então, assim, veja só, era um contrato, um dos contratos, era um período de... Eu peguei a falha no período de vigência, tá? Então, o que aconteceu? Esse contrato, ele era um contrato de 6 meses a contar da data da assinatura, tá? Até aí, nenhum problema. O que a empresa fez? Normalmente, você manda a minuta para o cliente, ou você recebe se a minuta é dele, e você avalia. Eu mandei a minuta da empresa para ele, né? Que eu mesma estruturei essa minuta. E eles incluíram uma cláusula dizendo que se a empresa contratante para a qual eu trabalho até hoje, na verdade, ela rescindisse o contrato dentro desse período de 6 meses, ela tinha que pagar uma multa de 50% pelo tempo remanescente. Vocês talvez, quem já trabalhou com contrato, que teve contato com o contrato, sabe que isso acontece. Então, o que aconteceu? Eu fiz um comentário na minuta, né, com marcas de revisão, e falei, olha, não concordo com essa cláusula, não concordamos com essa inclusão, pois o contrato é time material, ou seja, era entrega, era projeto, e, portanto, não tinha investimentos à parte. E é um comentário meu, tá vendo? G da Lima ali. Então, o que eu fiz? Mandei para ele, e aí eles, nas trocas de mensagem, voltaram e falaram. Eu justifiquei, né? Porque, veja só, isso em números, só para você ter uma visão do valor. Veja, o contrato, ele era 194 mil reais, tá? Eles disseram, se eventualmente eles fosse rescindido antes do prazo, ser cumprido o prazo, pagaria-se uma multa de 50% sobre o tempo remanescente. Considerando que o valor da mensalidade, tá, era 48.600, na verdade, faltando acho que 3 meses, se não me engano, a conta seria 30, eu coloquei 30, mas está errado, 50% do valor total, pelo tempo remanescente, que dava 58 mil. Eu peguei e falei para ela, não, a gente não aceita. E ela prontamente, porque isso acontece muito, ela falou assim, epa, acho que daquele outro lado lá a pessoa conhece. E aí acordou com a exclusão da multa e aí está a prova que a cláusula ficou, que o contrato, aplicando-se o término do contrato sem qualquer ônus da parte, que era a cláusula, nossa cláusula que estava ali já, e ela tirou e substituiu com marcas de revisão, como eu marquei ali, está tudo verde para você, ela aceitou. Se você não tem um olhar apurado, a empresa, imprevistos acontecem. A pandemia foi um dos grandes imprevistos que quebrou muita empresa, né? E se a empresa tem uma situação dessa, um imprevisto que acontece, ela vai pagar. Nesse caso, ela deixaria na mesa 58 mil reais. Então, veja, sendo que neste contrato não havia investimentos, portanto, não cabia aquela cláusula. Se eu não tivesse visto, não tivesse olhado apurado, passaria batido. Veja a importância de você enxergar além do óbvio. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Todos exemplos reais. Ou seja, o que eu quero te dizer é que sem o olhar apurado, você não domina o contrato. O contrato domina você e te derruba, muitas vezes te derruba. Então, o que eu quero te mostrar? O outro exemplo. A empresa, ela ia prestar serviço no Brasil todo, e esse serviço, o valor mensal era de 110 mil. Quando o cara jogou a proposta na minha mão, na minha mesa, na verdade, assim, bem arrogante, eu olhei para a primeira coisa, o olhar apurado te ensina o caminho que você tem que olhar, o que você tem que ver ali. Eu olhei e eu vi que aquela empresa, a começar, eram 2 grandes situações graves. Ela não tinha competência para fazer, ela não tinha o registro perante a Receita Federal de prestar aquele serviço, e ela não tinha porte. O porte da empresa era ME. A mensalidade era 110 mil reais. O que acontece? 110 mil reais. No terceiro mês, ela já estourou a cota anual dela.
de 360 mil reais, que a ME pode. Então, no terceiro, no quarto mês já estava estourado. No ano, a empresa ia pagar para ela mais de 1 milhão. E o porte era ME. Para piorar, você sabe que todas as empresas têm a atividade principal e as secundárias. E de bater o olho com o olhar apurado, eu percebi que ela não tinha capacidade, nem podia. E foi isso que eu levei. Consequentemente, quando você contrata uma empresa com esse problema, quem que arca com o ônus quando você contrata e a empresa não tem capacidade, a empresa não tem porte, quem é que arca com o ônus? Quem contratou. Sobretudo na questão de impostos, porque é uma obrigação solidária. Então, veja, quando eu apontei isso, foi um quiprocó na empresa. Então, quando você não tem um olhar apurado, você não domina o contrato domina você, e muitas vezes você termina caindo, né? Porque você não passa mais segurança, né? Então, a empresa começa a te ver como, como mais do mesmo. E isso, os problemas vão aparecer naturalmente. Então, o que eu quero te dizer? O olhar apurado é fundamental para você se diferenciar e você mudar aí a sua carreira. Agora, quais são as consequências de quem não sabe isso? Quem não desenvolve o olhar apurado repete o óbvio, né? Faz mais do mesmo e perde, consequentemente, oportunidades. Copia modelo, não enxerga o diferencial, não sabe justificar o valor, permanece mais do mesmo que eu falei há pouco. Então, vira um apagador de incêndio. Faz o que mandam, não cresce, e, obviamente, não sustenta 10 mil reais por mês. Sem olhar apurado, você, como eu falei há pouco, você é dominado pelo contrato, né? Pela situação. Você não enxerga além. O olhar apurado, eu costumo falar que é a base. Você não segue adiante se você não conseguir ter o olhar apurado, né? E olha, quando você tem esse olhar, qualquer pessoa aprende a ter esse olhar, né? Hoje, inclusive, eu comentei também na última aula que tem muitas pessoas com outras formações assumindo o lugar do bacharel. Por quê? Porque era desconhecido, né? E tem gente que já percebeu que dá muito dinheiro. Então, eu tenho alunos de engenheiro, pessoas da área de compras, que nem esse cidadão, enfim, que já viram que aí é um nicho promissor e já estão ali atuando, tá? Então, agora que você entendeu a importância de ter um olhar apurado, vem um segundo ponto muito importante que muda totalmente o jogo. E eu gosto de falar sempre a seguinte frase. Escreve aí. Escreve porque isso é importante. Não basta ser bom. Precisa parecer que é bom. E eu vou explicar para você o que quer dizer essa frase. Na realidade, o que significa, né? Talvez você fale assim, tá bom, Gida, eu tenho que mostrar uma coisa que eu não sou? Não. Você tem que ser bom. Agora, você precisa parecer que é bom. E o que é isso? Significa que você pode ter competência técnica, mas se você não tiver posicionamento, você fica invisível para o mercado. Isso é fato, como 2 e 2 são 4. Por isso que talvez você até se lembre aí, se você parar para pensar, talvez você até se lembre de alguém que é muito bom na sua realidade aí, que você conhece. Poxa, a pessoa é tão boa, tão fantástica, mas, nossa, não sai daquilo. Ganha sempre aquela mesmice. Pode ser no CLT, pode ser prestando serviço, está sempre ali naquela mesma toada. Você pode ser excelente, dominar contratos, ter um olhar estratégico, mas se o mercado não percebe isso, e aí eu vou falar para a doutora Cláudia, se o mercado não percebe isso, você continua sendo só mais um. Ser bom é o que te torna capaz. Agora, mas parecer que você é bom é o que te torna valorizado. Entendeu? Então, por isso que eu falo e repito que não basta ser bom, precisa parecer que é bom. Ou seja, você pode ser o cara, a cara, ter conhecimento técnico, saber muita coisa de contrato, porém, parecer que é bom. E
e não se mostrar, né, não mostrar valor, mostrar que você tem valor, você fica invisível para o mercado. E é aqui que entra o posicionamento corporativo, segundo pilar. Olhar apurado e o posicionamento corporativo, que eu vou te explicar exatamente o que é agora. É como você se comunica, como você se apresenta e como você demonstra resultados, tá? Ou seja, ser bom é o que te torna capaz, mas parecer que é bom é o que te torna valorizado, não invisível. Então, é aqui que entra o posicionamento corporativo, que é o segundo pilar dessa magia de você dar um boom na sua carreira profissional e viver do direito. E ter os rendimentos aí, que eu já mostrei na aula passada, os meus rendimentos, parte dos meus rendimentos, e quanto mais você pode ter, que também vou falar ainda hoje, tá? Vou mostrar para você. Então, por que eu digo isso? Por que este pilar é fundamental para você faturar 10 mil reais por mês trabalhando no home office? Porque ninguém paga caro por algo que não enxerga valor. Você mesmo, no seu dia a dia, faz isso. Você pode ser o melhor profissional do mundo, o melhor profissional de contratos do mundo, mas se não se souber se posicionar como alguém que resolve problemas reais, não adianta, as empresas vão continuar te vendo como só mais um bacharel. Você quer ser só mais um bacharel? Só mais um advogado? Então, quando você domina o posicionamento corporativo, você aprende a se mostrar, aprende a mostrar o valor de forma clara, estratégica, passa a ser lembrado e indicado para oportunidades. Olha só como a coisa está se encaminhando para a recorrência, tá? Que aí vai ser o terceiro pilar. E, principalmente, você consegue cobrar, vou até aumentar aqui a câmera, você consegue cobrar o que realmente vale, o que realmente tem valor. Você não vai ficar sendo conhecido como aquela pessoa que cobra baratinho, aquela pessoa que resolve meus problemas e nem cobra, faz favor. Não, você consegue cobrar o que realmente vale. Olha só como as coisas vão montando aí a base do seu faturamento, da sua transformação. É o posicionamento que faz o mercado olhar para você de uma forma que fala, poxa, essa pessoa resolve, eu quero essa pessoa na minha equipe, eu quero essa pessoa prestando serviço para mim de eterno. E é isso que sustenta o seu faturamento mensal de 10 mil reais por mês. Então, por quê? Por que sustenta? Porque quem tem percepção de valor não precisa disputar por preço. Você não vai ficar lá sendo, o cara que... Mais uma pessoa que fala de contrato que cobra aí 50 reais ou nem me cobra para fazer um contrato. E eu divido esse posicionamento corporativo em duas etapas. A primeira delas, comunicação. Você vai ver que as coisas como se encaixam. Você vai ver que existem formas de você chegar lá no seu cliente. Eu vou te mostrar tudinho, tá? Então, a primeira base é a comunicação, tá? Então, aqui a gente falou. O que significa isso? É quando você para e fala assim, você tem que saber, você sabe se comunicar, você sabe se apresentar e você demonstra resultados. É o jeito como você fala do seu trabalho e da sua entrega e do seu impacto. Por que eu estou falando isso? É mostrar, é a forma que você tem de mostrar que você entende o problema da empresa antes mesmo que ela te peça. Então, veja a importância do posicionamento corporativo. É falar a linguagem do negócio, não apenas a linguagem do direito. Não, a linguagem do direito você já tem. Você tendo a OAB ou não, você se graduou há 5 anos, a linguagem do direito você tem aí na ponta da língua. Então, é falar a linguagem do negócio, não apenas a linguagem do direito. Se você consegue pôr, né, em palavras, se mostrar que o que você está vendo, né, para a empresa, para o seu cliente, eles não vão te enxergar como só mais um. Não tem como, gente, não tem como. Isso acontece diariamente comigo, com os meus alunos, que eu nem falo que são bacharéis, a gente nem se
se nomeia mais como bacharel, não, é como gestor de contratos. Porque quem domina a comunicação transmite autoridade, transmite confiança, transmite certeza, e isso abre portas. Então, comunicação. Se você domina a comunicação, que é uma das partes aí do posicionamento, né, das 3 partes do posicionamento corporativo, se você domina a comunicação, você transmite autoridade, confiança e, sobretudo, isso abre as portas. Tá? Então, isso não é mágica, não palavras, não são palavras bonitas, não. Isso aqui é método, é caminho, é o caminho que te direciona. E por isso que daqui a pouco eu vou mostrar para você o exemplo aí da aluna. Então, bora lá. O que acontece? Eu vou mostrar aqui para você alguns exemplos de reais também, que essa comunicação, né, mostrou valor e protegeu a empresa, o caixa da empresa. E se isso não tivesse sido mostrado, pontuado, a empresa poderia pagar errado ou sofrer uma atuação por impostos não declarados, tá? Então, veja, é um e-mail simples que eu peguei ali do dia a dia, né? E eu mostrei, eu analisei um contrato e pontuei, listei no e-mail, colocando lá embaixo a forma de pagamento, deixa eu ver se eu já coloquei no outro, a forma de pagamento, ali embaixo, ó, a forma de pagamento, deixa eu pôr na tela maior, é assim, a empresa falava assim, ó, você vai pagar assim que receber a nota, vou trocar em miúdos. E toda empresa grande, sobretudo as empresas grandes, médio, grande porte, ela tem uma data de corte. Por quê? O fluxo contábil mesmo, o fluxo financeiro. E esse contrato veio assim, você recebe a nota hoje e paga amanhã. E o pagar amanhã, neste caso, virava um mês. Quando vira um mês, você tem toda uma questão de impostos, de recolhimento de impostos, você tem que recolher dentro do mês. Então, eu pontuei aí. E que os valores, inclusive, dessa contratação, eles não contemplavam impostos. Se não estava com impostos, ela arcaria com imposto. Então, veja, quando eu mostrei isso para a empresa falou, epa, olha, que interessante, eu não quero isso para mim. A outra situação foi a aplicação de multa, né? Aquele caso que eu te falei de 50%, que se eu falei assim, olha, você não pode aceitar o contrato do jeito que está, 50% de multa por um contrato que não teve sequer investimento algum. Quando você entrega isso, vê e fala com toda segurança, você sabe se comunicar, consequentemente ele fala, epa, então eu não quero que mexa no meu bolso, é uma economia. E empresário, independentemente do tamanho, quando você fala de economia, você é o que, né, ele abre os olhos, os ouvidos, tudo e fala, não, epa, não eu quero isso para mim. E aí é quando você está comunicando o seu valor. Você não é um leitor de contratos, você não está lendo uma cláusula, colocando uma cláusula bonita aqui ou ali. Não, você está se posicionando para proteger a empresa. E olha, esse caso aí é um caso de uma empresa extremamente grande. Só para você ter uma ideia. Então, não é o caso de um cara ali da esquina, um empreendedor, uma MEI que não sabia o que estava fazendo e assinou, pegou uma minuta. Não, é uma empresa que tem, inclusive, departamento jurídico. Mas ontem eu já expliquei também, na última aula, que muitas empresas têm um departamento jurídico, mas o departamento jurídico ele não quer fazer gestão. O departamento jurídico, muitas empresas, quer fazer o compliance, cuida das normas, das regras da empresa, do geral da empresa, não quer ficar fazendo o que eles entendem como operacional. O operacional, para mim, pode vir, que para mim é money, muito dinheiro, e eles estão lá fazendo mais do mesmo, o by the book. Então, veja, nesse caso, eu vou mostrar aí mais para frente para você, quais áreas que querem você como CLT, onde você pode atuar e etc. Então, veja que aqui eu pontuei essa questão. E era um contrato, um outro contrato aqui, que era de telecom, que também, eu também pontuei dizendo que esse aqui é um exemplo clássico. A proposta, ela estava linda, você recebia, obrigada. Você recebe, muitas vezes você vai se deparar com uma proposta contratual, que é o primeiro documento que entra ali, né? O primeiro documento que te mostra ali, que é o que quem vende serviço, quem vende
bens ou serviços, é o primeiro que mostra ali. E aí, o que acontece? Aquela empresa, ela vai fazer uma proposta linda para você. Olha, nós somos os melhores do mercado, os valores, o escopo da proposta começa lá na página 10. Eles enfeitam mais, vendem mais o peixe deles antes do que, na verdade, você chega lá no escopo, já está até cansado de ler. Então, o que acontece? Eu peguei aquela proposta linda, maravilhosa, e aí, o que aconteceu? Nessa proposta, estava assim, ela era bonita, bem feita, mostrava estar bem clara, objetiva, porém ela estava cheia de armadilhas. E aí que eu percebi? Que ali tinham vários problemas, tá? Tinha um problema de que o valor tinha multa também, e a gente, quando você tem até lá atrás o olhar apurado, você sabe onde que tem que ter multa, onde não tem. Por isso que, acho que foi a Cíntia que perguntou, Cíntia, por isso que a gestão de contrato se aplica em todos os, não tem tipo de contrato. Por quê? Você aprende onde tem que ter multa, onde não tem, independentemente do tipo de contrato. Então, eu olhei, já vi que tinha uma multa que não se aplicava e que os valores estavam sem impostos, e na negociação anterior tinha sido falado que estaria com imposto. Então, ali a empresa ia arcar com prejuízo grande. Então, percebe que nesses e-mails aqui, eu não apenas falei o que eu fiz no meu trabalho, eu pontuei cada detalhe e qual era o risco, qual era a consequência, e deixei que a empresa decidisse, mas eu pontuei. Agora, fala, quando você mostra para alguém, fala, pensa na sua realidade aí, quando alguém fala para você que tem um problema, você tem algum problema, e no seu dia a dia que você vai perder dinheiro, você dorme em paz? Você não dorme. Se alguém falar assim, olha, não assina esse contrato aí de aquisição de imóvel, porque você vai ter problema. Aí explica o problema. Por que daquilo? Você ia dormir em paz? A mesma coisa acontece com a empresa. Lembra que lá atrás eu falei, sempre se coloque no lugar do seu cliente e antecipe esse problema? Quando você faz isso, você vira o cara da vida da empresa, o cara da vida daquele empreendedor, o cara daquela MEI. Então, isso, o resultado é economia certa, prevenção de riscos. E é isso que eu ensino. Ler contrato como quem lê risco financeiro, que foi, eu acho que, se não me engano, o que o Marcos estava comentando. Então, de uma forma preventiva, eu ensino a você ler, através do posicionamento corporativo, você enxerga, em vez de, eu leio o contrato, trabalho o contrato, na verdade, você lê o contrato. Não, você lê risco financeiro. É usar o direito, mas como cabeça de negócio, a cabeça de negócio. Isso não tem preço, gente. Isso você não encontra, é mosca branca. Então, essa é uma das diferenças. Então, esse é o poder do pilar, do pilar corporativo. É você desenvolver, você ter a visão estratégica. Isso é um posicionamento corporativo que vai demonstrar valor. Lembra que eu falei para você, não basta ser o fazedor, a fazedora, a pessoa que lê a cláusula, faz uma cláusula bonita. Hoje você vê aí no mercado empresas ensinando a ter design de contrato. Então, não precisa, pode ser um papel qualquer. Não precisa ter design, o que está importante ali é o conteúdo. Você tem que enxergar o que está ali por trás daquele design, o que está por trás daquela cláusula. E é isso que te vende, e é isso que faz o cliente querer você e não abrir mão. Esse projetinho lá atrás que eu falei para você, que eu peguei esse caso aí desse cara de compras, era um projeto de 4 meses. Ele virou 24 meses depois que eu peguei isso. E depois ele virou por prazo indeterminado. Aí, por quê? Porque eu entrego o valor ou porque eu leio o contrato, faço o contrato bonitinho, eu penso no design, eu penso sei lá o quê. Entendeu? E é isso que você aprende aqui. Maria José da Silva. Quem paga os profissionais algum vínculo empregatício? Maria José, assim como acho que foi a Elis, se você segurar um pouquinho aí, eu vou te detalhar mais, tá? Mas existe, assim, só para você não ficar sem uma resposta fácil, pronto, quem paga, existem 3 formas de você trabalhar com gestão de contratos, tá? E nós vamos abrir daqui a pouquinho. Aliás, 3 e uma delas ainda te aumenta mais ainda a sua oportunidade, e eu te provo isso. Vínculo trabalhista, se você tiver uma única empresa, tá? Vou responder assim bem en passant, porque a gente vai entrar nisso. Se você tiver, prestar serviço só para aquela empresa,
você tiver a subordinação, ou seja, daquela pessoa, você como PJ, ou como um MEI, mas você só tiver um único cliente, que aqui na gestão de contratos isso não acontece, tá? A menos que você queira. Aí você fica ali prestando serviço para aquela empresa. Você tem horário para começar, horário para terminar. Você tem uma pessoa que te dá ali ordens, que te fala, olha, faz isso, a subordinação. E aí? E também, através disso, você por conta disso, você é remunerado? Vínculo trabalhista. Por quê? Sua vida está em função daquela empresa, tá? E as empresas hoje, só um detalhe para você ficar, não sei se é o seu caso, mas ficar tranquila, as empresas hoje, elas estão evitando contratar um prestador que seja prestador. Com essa característica que eu tirei. Inclusive, empresas que têm PJs embaixo. Às vezes, você vai se deparar aí no mercado com empresas que têm prestadores de serviço. Então, você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui hipotético, eu sou uma gestora de contratos, uma empresa de gestão de contratos. Contratei você. E aí, eu prospectei um cliente, eu peguei o cliente, falei, vou falar para ele, assim, tá. Ele fala, mas eu quero alguém full time, que fique aqui, que olhe para mim, que quando eu tiver dor de barriga, tira minha dor de barriga na hora. Perfeito. E eu falo, tenho a Maria José que está aqui. Aí, Maria José, você é minha prestadora de serviço. Se você não for minha CLT, estiver registrada comigo como funcionária minha, você ficando lá neste cliente full time, no período que ele quer, e com esses requisitos que eu acabei de falar, com alguns deles, hoje já tem jurisprudência que mostra que apenas 2 requisitos desses já caracteriza vínculo empregatício. Então, você vai estar ali correndo esse risco. Então, quando você fala quem paga os profissionais, há algum risco empregatício? Se eu tenho você, se não é CLT, como prestadora minha, te deixei lá, e você ficou lá na empresa, você entra com uma ação de vínculo trabalhista. Aí, tá bom, quem que teria que pagar oficialmente? Saiu lá a decisão e eu não tenho condição de pagar. Ou eu não tenho nem a atividade principal para ter você como funcionário. Quem me contratou, ou seja, aquela empresa que você está lá dentro, vai pagar, vai assumir. É uma obrigação subsidiária. Porém, se eu tiver uma empresa só de fachada que estou aí ferrada no mercado, eu não vou conseguir te pagar. Não vou conseguir pagar o valor que foi ali decidido. A empresa contratante assume. Então, mas aqui, eu não sei se tem a ver com a sua situação, mas aqui, nesse caso, você não vai prestar serviço para uma única empresa. Você vai trabalhar da sua casa, home office, e tendo clientes. Você viu a Rosana? Em 3 meses, ela fala aí, acho que são 3 meses, tem 2 clientes já. Ela só tem 3 meses. Nem aprendeu o olhar apurado todo, não terminou. E daí era o dia do meu aniversário, em outubro agora. Eles vieram, trouxeram um bolo, fecharam o contrato comigo aqui, né? Eu fechei o contrato com eles, que a professora me instruiu. Eu deixei tudo muito claro ali, né? As claras. O tempo de permanência, o que eu vou fazer, o presente a mais, a situação de você ter eles na tua mão, né? Me veio, né, de novo as técnicas da professora, mas se você pode acrescentar algo a mais, seja útil. Mostre que há necessidade de que ele deixe isso tudo bem amparado para que não passe tudo, mas mostre que existem perigos. Eu fiz isso. Então, veja a importância, como é importante você ter aí, conhecer e ter o posicionamento. É lógico que todas as vezes que ela ia pôr em prática, que ela tinha dúvida, ela recorre a mim, eu adoro isso, vibro com a pessoa e eu curto. Então, veja só, que o posicionamento corporativo, ele vai demonstrar valor, ele vai demonstrar entendimento, ele vai demonstrar experiência da sua parte. Quando você tem isso, você tem um cliente, ainda que você queira só um cliente, não, tá bom, eu tô ganhando aqui minha fatura de 10 mil reais, eu não quero mais nada que isso, não quero, tá bom. Não adianta, se aquele cara tá feliz com você, ele vai te indicar, quando você menos espera, toca o seu telefone. Olha, vou comprovar aí para você, tem aí um WhatsApp que eu mostrei o que aconteceu agora. Então, para você entender como isso é poderoso. Então, como que você comprova os resultados? Até aqui, a gente já falou aí para você que você comprova, a importância de você se diferenciar. Você comprova com a entrega. Você não vai entregar mais do mesmo. Não é aquele copia e cola. Não, você
antecipa, você já vê a situação, já vê o problema daquela empresa antes mesmo dele nem falar para você. Então, aqui é onde você aprende a comprovar, né, o posicionamento corporativo, se posicionar e comprovar a sua entrega. Não é só sobre o que você sabe, é sobre o que você gera. Mostra resultados e faz as pessoas dizerem, eu preciso dessa pessoa comigo. Eu não abro mão, e vou mostrar isso lá para vocês aqui também. Isso, aqui não é conversa bonita, como eu falei na primeira aula, é fato. Eu mostro aí para você o que acontece, né? As empresas falando e como que elas verbalizam isso. Então, bora lá para te mostrar. Então, olha aqui, como que isso aparece, tá? Para você. Como isso aparece? Veja, essa pessoa, né, numa das empresas, você vai perceber que isso acontece quando você não é apenas bom. É que nem a Elis falou, gostou da frase. Não acontece quando você é apenas bom, né? Mas sim quando você parece bom. Quando o seu valor fica tão claro que as pessoas reconhecem sem você pedir. E esse aqui mesmo, ó, é um exemplo real. Este print é de uma conversa real, obviamente, que eu acabei de falar, e perceba que essa pessoa aqui, ela está dizendo o seguinte, das nossas coisas, está tudo andando. Eu presto serviço para eles de gestão de contratos. O que ele, que era uma outra área da empresa, o que ele tem que se preocupar é com o lado dele mesmo, ou seja, os contratos dele. Por que alguém fala isso? Pensa comigo. Porque o meu trabalho virou sinônimo de segurança. Ela nem quer cogitar a possibilidade daquela outra área me querer lá, porque ela não quer abrir mão. E ela não quer dividir. Então, ela fala bem isso aí, ó. Ele tem, e você vai ver agora o próximo, né? O próximo, a continuação aí de outro momento que ela colocou. E aí eu falei, olha, ele está querendo que eu vá lá, né? Falar com ele, mostrar que eu ajudei muito numa análise nossa, da área dela, e que isso refletiu muito na área dele. Eu comentei isso com ela falou assim, não, porque eles vão querer te roubar para eles. Eu não posso deixar isso sei lá. Então, veja, isso é o quê? É o valor que você está passando, é a segurança, ninguém quer abrir mão de você. É a comprovação isso daqui. Vou te mostrar um outro caso. Esse caso, ele fala, aqui, vou mostrar aqui, ele fala que é um exemplo, exatamente um exemplo claro, de que acontece quando você domina o posicionamento corporativo. Olha só, o gestor me convidando pessoalmente para participar de um desafio global da empresa, tá? Global. Por quê? Porque quando você mostra o valor, você deixa de ser só aquela pessoa, aquele alguém que analisa contratos, aquele alguém que passa a ser alguém alguém que ali cuida do contrato. Pode até seguir as minutas da empresa, mas elabora, preenche o contrato, lembra lá no meu início? Então, você deixa de ser essa pessoa e passa a ser alguém lembrado, chamado, convidado para participar nos projetos estratégicos da empresa. Gente, isso é reconhecimento. Olha só, ele fala, passando só para avisar que na semana passada lançamos o desafio da nova política da empresa, do global de contratos, com todas as instruções da jornada de contratos, que está muito legal, e ele faz questão de eu participar. Então, veja, gente, isso é reconhecimento puro, isso é posicionamento, é isso que faz as empresas dizerem, eu preciso dessa pessoa comigo. E aí você vê outra pessoa falando o seguinte, ó, outra pessoa falando aqui, ó, deixa eu pegar nas duas telas. E esse é o último, tá? Finalizando aqui, eu gosto de provar. Então, assim, para finalizar, esse exemplo aqui, o último exemplo do posicionamento corporativo. Aqui você vai ver que é um puro exemplo de reconhecimento espontâneo. Veja só, ele fala assim, o gestor, olha, ele não só me atualiza, né, pessoalmente, como ele faz questão de dizer que confia no meu trabalho, que a parceria vai ser duradoura e que aposta no resultado que eu entrego. Em resumo, eu coloquei aí. Eu gosto, ainda ele falou mais, né? Ó.
Eu gosto muito de você nessa área e tenho certeza que nossa parceria vai ser muito duradoura e nos trará bastante sinergia e bons negócios. A empresa, gente, não pensa em cláusulazinha, em... Muitas pessoas olham o contrato como... hoje, até com... Eu falei na primeira aula para você, depois de 2016, que foi dado o prêmio Nobel, né, para 2 gestores que falavam, mostraram os riscos em contratos, as empresas começaram a se preocupar. Tem que ter contrato. Mas daí... Então, elas têm contrato, mas daí elas gostarem, olharem, enxergarem além, é outra história. Então, você vê, ele mesmo fala aí que essa parceria será muito duradoura e nos trará bastante sinergia e bons negócios. E aí ele falou, se cuida, por favor, que acho que é a forma dele falar lá. Então, se cuida porque eu não quero perder você. Então, você entendeu? Ande pela sombra, que eu não quero perder você. Então, isso aqui, gente, não é simpatia, não é sobre simpatia, é sobre credibilidade construída. E isso não tem preço, gente. Isso não se encontra em qualquer esquina. Isso não se encontra. E você está aí com bacharel em direito, com tudo para começar a entrar nessa área e deslanchar e alavancar. Sempre quero falar alavancar, fala alavancar. Você vai alavancar sua vida profissional, sua vida financeira. Chega de depender de outras pessoas, chega de achar que bacharel não nada. Eu mostro aqui para você. Eu sou bacharel, reprovei 3 vezes, lembra que eu falei na primeira aula? Se você não assistiu, recomendo, vá lá, assista, porque tem coisas importantes para você. Então, a gente está falando aqui sobre uma pessoa que você, na verdade, você vai ser a primeira pessoa que, quando pensar em segurança, vão lembrar logo de você. Vão olhar para você, pensar no seu nome e falar, poxa, contrato, mas é risco e é resultado. E quando o cliente olha para você e pensa, eu confio, eu quero essa pessoa comigo, gente, é isso que sustenta o seu faturamento, a recorrência e oportunidades. Por isso que eu falo que não é 10 mil reais hoje, 10 mil reais, sei lá quando. Não, você vai fazer recorrente. Eu vou mostrar aqui no terceiro pilar. Então, isso, gente, é o que sustenta esse faturamento recorrente. Lembra como eu mostrei lá em cima? Você fideliza o cliente, você mostra o resultado, fideliza o cliente. Quando você fideliza o cliente, ele não te larga. E aí fica a recorrência mensal. Consequentemente, aparece outro, mas no mesmo ciclo. Então, essa recorrência é que te garante aí o seu faturamento de 10 mil reais por mês, mesmo em home office, gente. Trabalhar de casa, junto dos seus pets, junto dos seus filhos, sozinho, na sua casa, sozinho, que essa a sua vontade, enfim, não importa. O importante é que você tenha a sua independência financeira, né? E isso que sustenta, como eu falei. Então, nas empresas por onde eu passei durante toda a minha vida aí, já estou há mais de 30 e não sei quantos anos nessa ativa, né? As pessoas de outras áreas, eu até falei isso na primeira aula, né? As pessoas das outras áreas falavam, eu quero uma G daqui. Eu preciso de uma G daqui. Se a gente tivesse uma G daqui, resolvia nossos problemas. Eu quero a G da emprestada, eu quero a G da emprestada. Me pediam emprestada. E hoje eu acabei de mostrar para você aí uma mensagem, um Teams, em que a pessoa fala, não, nem vai lá, porque eles vão roubar você de mim. E a outra área estava querendo a G da emprestada. Então, veja, como é importante você mostrar valor, gente. Não é só ser mais um, né? Então, isso acontece porque eu sei demonstrar o meu valor profissional. Eu não esperava que percebessem isso sozinhos, então eu mostrava com clareza, com propósito, e quando você demonstra valor, você se torna indispensável. É um caminho, eu mostrei na primeira aula também, que é um mar azul, né, que você pode nadar de braçada e que você só não conhecia há alguns dias, né? Antes daí, talvez você não conhecesse. E que agora você está vendo o tamanho dessa oportunidade, né? Então, eu não esperava que percebessem sozinhos. Eu ia lá, mostrava valor. Você viu que eu falei do cara que jogou lá, né? Se achando o máximo. Depois que a empresa regularizou tudo, mandaram ele embora. Não pedi para ele mandar embora, muito pelo contrário, mas ele chegou todo arrogante lá, jogando, Eu só fiz 2 perguntas, porque eu precisava, né? Para ele me passar lá alguma informação que era pertinente. Ele falou, jogou e falou, se limite a fazer o contrato. Aí eu fui fazer o contrato. Puxei a lã, veio o carneiro e depois ele que virou o bode expiatório. Então, enfim.
E quando você demonstra esse valor, você se torna, como eu falei, indispensável. E quando você se torna indispensável, o seu valor deixa de ser negociável. O seu valor deixa de... Você vai falar, se é quem conhecer aquela pessoa, eu vou contratar a Geda, ou a fulano, ou o fulano, porque ele tem um precinho bom, ele cobra pouquinho. Não, o seu valor não tem preço. E aí você põe um preço, a pessoa paga. Entendeu? Entendeu por que dos 10 mil reais, a recorrência, etc. Quais são as consequências de quem não domina o posicionamento corporativo? Eu vou te explicar agora, te mostrar o preço de você não dominar isso. Sem posicionamento corporativo, o bacharel em direito, o estudante de direito, ou até o advogado que já atua, mas ainda não fatura 10 mil reais por mês, acabam saindo, acabam caindo, na verdade, caindo no mais do mesmo, né? Ou seja, no mesmo erro. Eles são bons, são ótimos, tem valor enquanto conhecimento, mas parece comuns, sabe? Você quer... Quantos profissionais a gente não vê aí no mercado? Você pode ligar o ar? Obrigada. Então, assim, eles acabam caindo mais no mesmo, são bons, são seres bons, profissionais, mas eles parecem comum. Sabe aquela cara? Tem uma cara linda, maravilhosa, quando abre a boca, fala besteira. É mais ou menos isso. Então, fica mais do mesmo, né? Então, essa é uma das consequências de você não conhecer o olhar apurado, né? Você pode estudar muito, você pode ser PhD em contratos, entender de leis, ou até já prestar serviços jurídicos, sei lá. Mas se o mercado não percebe o seu valor, você se torna invisível. Então, essa é a consequência de você não ter o olhar apurado, o posicionamento corporativo. E quem é invisível, olha só que legal isso, gente, pensa comigo. Quem é invisível não é lembrado, né? E quem não é lembrado não é contratado. Simples assim. Então, é muito... com dois são 4. Então, quem é invisível não é contratado, não é lembrado, e quem não é lembrado não é contratado. É diferente, daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui para você. Então, sem posicionamento, o profissional do direito, ele continua sendo visto como mais um que sabe direito. Você quer continuar sendo mais um que sabe direito, ou mais um que estudou direito, ou mais um que algum dia, alguns anos, se graduou e está aí sem colocar o seu direito em prática? Acho que você não gostaria de ser lembrado assim. Então, você continua sendo visto como mais um que sabe o direito, ou que se estudou direito, e vive sendo testado, comparado, questionado, é lembrado só quando alguém quer pagar pouco, como eu falei há pouco, né? Então, e nunca, nunca, nunca atinge a constância nem o reconhecimento. Então, essa é a consequência de quem não sabe se posicionar, né? Então, não basta ser bom, tem que parecer ser bom. Como você parece ser bom? Mostrando o valor, né? Então, essa é a diferença. Qual que é o resultado quando você não tem o posicionamento corporativo? Talvez você até lembre de alguém, ou talvez você até ache, se coloque no lugar, porque isso eu posso te falar porque aconteceu comigo, há muitos anos, mas aconteceu comigo, né? Qual que é o resultado? Muito esforço, você trabalha muito, muito esforço e pouco retorno. Muita entrega e pouca valorização. E isso, gente, causa uma sensação constante de estar ficando para trás. O tempo está passando e você está ficando para trás. A coisa está indo e você está ali. Essa é a sensação que fica quando você trabalha demais, você chega no final do dia e fala, nossa, eu trabalhei demais. Quanto for ganhar meu salário? Sei lá, X reais, que não te representa. Ou então você entregou, fez muito trabalho e ninguém te valorizou. Lembra que eu falei para você? Nem sempre as pessoas, as empresas, olham o que você tem na mesa, não sabem, não querem saber a hora que você chega, o horário que você sai, não importa. Eles querem ver resultado. Lembra que eu mostrei na aula 1 dos indicadores? Então, aqueles indicadores que eu fiz lá bem mequetrefe, porque eu não sabia
mexer com Excel, eu não sabia tanto, né, fazer a própria apresentação de PPT, né, porque eu não fazia isso. Mas eu fiz, só com aquele simples indicador que eu coloquei ali, nossa, deu um boom na minha carreira. O chefe não enxergava aquele monte de contato do meu lado, não enxergava que eu ficava depois do expediente lendo os contratos, não. Mas, quando eu mostrei os números, então, ele deu toda aquela mudança que eu mostrei para você na outra aula. Então, muita entrega, pouca valorização. E, logicamente, que o resultado não poderia ser diferente, né? Uma sensação constante de estar ficando para trás, de não ser reconhecido, e às vezes até de se encaixar naquela coisa de que bacharel achar, né? Porque aí parece que começa a ficar vindo tudo à tona, que bacharel não nada. Eu ouvi isso inúmeras vezes, e hoje eu mostro que eu sou uma bacharel de respeito. Por quê? Para tapar a boca dessas pessoas, né? Então, mas quando você domina o posicionamento, tudo muda. Agora que você entende o poder desse pilar do posicionamento corporativo, eu quero que você guarde mais uma coisa na mente. O cliente, ele enxerga em você autoridade na comunicação. Lembra que eu falei agora há pouco na comunicação? Profissionalismo na apresentação e credibilidade nos resultados que você mostra. Lembra da segurança que eu falei? Então, fecha, essa conta fecha. Quando você aplica todo esse processo, né, esse procedimento, esse passo a passo, qual que é o efeito? Né? O cliente confia em você, mesmo à distância, ele sente segurança, clareza e vê resultado. Isso, quando ele enxerga isso, o que gera? Efeito ACPC, que é o quê? Autoridade, né? Confiança, credibilidade, recorrência e comunicação. Porque quando você aplica, né, esse efeito, por exemplo, você provoca na outra parte um ciclo poderoso, né? Resultado, você vê o resultado visível, você vê, você fideliza aquele cliente, lembra que eu falei ali atrás? E você cria uma receita recorrente. Esse é um ciclo poderoso, um ciclo que faz o bacharel em direito, o estudante, o profissional de direito, sair do anonimato e construir essa renda de 10 mil reais por mês, trabalhando de casa, trabalhando no home office, com um contrato. Por quê? Porque este pilar é fundamental para você faturar, como eu falei há pouco, né? Eu fico enfatizando para você ver, porque às vezes você fala, não, mas será que eu conseguiria? É isso, se você aplica, é automático. Né? Porque esse pilar é fundamental para faturar 10 mil reais por mês trabalhando de casa. Por quê? Porque ninguém paga caro, enfatizando, ninguém vai pagar caro por algo que não enxerga valor. Você pode ser o melhor profissional do mundo, mas se você não souber se posicionar como alguém que resolve problemas reais, as empresas vão continuar te vendo como mais um bacharel. Então, quando você domina esse pilar, você simplesmente aprende a mostrar o seu valor de forma clara, de forma estratégica e passa a ser lembrado e indicado para oportunidades, diferentes oportunidades. E principalmente você consegue cobrar, como eu falei ainda há pouco, o que realmente vale. É esse posicionamento que faz o mercado olhar, como eu já falei também, é que você te olhar como uma pessoa que resolve, a pessoa que ele quer na equipe dele, que quer serviço para ele. E isso, como eu já falei, é o que te dá, que faz a roda girar, né? Porque quem percebe o valor não fica disputando moedinhas, entendeu? Você agregou valor e paga. E aí a gente migra para o terceiro pilar, e é o último pilar, que também eu acho que responde aí um pouco da doutora Cláudia. E também a outra pessoa me falou que eu falei para esperar um pouquinho, acho que foi a Elis, não tenho certeza. Mas, enfim, agora que você entendeu, né? Você já entendeu a importância do horário apurado, o posicionamento corporativo, a importância do posicionamento corporativo, que é o pilar 2, pilar 1 e pilar 2, agora chega um momento de você conhecer realmente o que transforma tudo isso em renda recorrente. Renda recorrente entrando todos os meses, significa money entrando todos os meses. E é esse o pilar que faz a diferença entre você ganhar um projetinho único aqui, né, ou outro ali,
de quem constrói uma carreira lucrativa e trabalhando no home office. Então, é diferente. Você não quer pegar um negocinho aqui e depois sabe Deus quando. A própria Rosana, essa aluna da última turma, e ela fala que ela trabalha ela, né, ela atua como no previdenciário, né? Só que o que acontece? Ela começa ali, pega ali um dinheirinho do começo, mas depois fica dependendo do judiciário, das decisões. Então, ela falou que uma ação, dependendo, ela já pegou a ação por 3 anos. Então, o que você faz durante esse tempo? Né? Você precisa pagar as contas. Se tem uma coisa que não erra o seu endereço, são os boletos. As contas, eles chegam. Então, você tem que ter ali, tem que ter o dinheiro para honrar com essas contas. Né? Então, não adianta você ter uma coisa, ter conta hoje, ter dinheiro hoje, amanhã você não tem. Então, tem a importância de ter o dinheiro recorrente. E aí, é isso aqui que entra o terceiro pilar. Né? Você vai construir uma carreira palpável, totalmente previsível, lucrativa e trabalhando de casa. Por quê? Porque eu estou falando isso? Presta bastante atenção. Não basta saber, né? Você já sabe. Digamos que você aí já atua até com contrato, já sabe alguma coisa. Não basta saber. Precisa parecer bom. Mas também não basta só parecer ser bom. Você precisa ter uma estrutura que gere a recorrência. Todos os meses você receber aquilo. Então, você é muito bom, você parece bom, mas se você não colocar em prática esse pilar, você não vai ter a recorrência, né? O fazer a roda girar todos os meses. Então, é exatamente isso que o pilar 3 te constrói. Então, muitos bacharéis, ou profissionais de direito, estudantes, enfim, acreditam que só podem atuar se tiver o AB. Só existe oportunidade passando em concurso. Gestão de contratos não é para eles. Mas o que ninguém nunca contou é que, agora que você já sabe, né? É que o mercado empresarial é um oceano de oportunidades. Você já sabe disso. E você não precisa da OAB para atuar nele, né? É uma área independente. Você pode prestar serviço, vou mostrar agora as formas que você pode prestar o serviço. E a gente acho que também tem uma outra pergunta que eu deixei pendente. As empresas, quando você aplica, né, os 3 pilares, e sobretudo esse, que vai te dar recorrência, as empresas têm problemas reais, não é um ou outro. Eu mostrei vários exemplos de empresas distintas. Então, não importa se a empresa está aqui, se está no Chile, se está na Argentina, se está na Bahia, os problemas são os mesmos, sabe? Então, as empresas têm problemas e riscos urgentes com contratos e pagam muito bem para se livrar disso, para resolver o problema. Então, o que acontece? Elas convivem diariamente com, exemplo, falta de padrão, contratos totalmente desorganizados, prazos vencidos, cláusulas mal redigidas, 0, 0, 0 vezes 0 controle. E quem domina o pilar 1 e o pilar 2 já se destaca imediatamente por quê? Tá? Enxerga os problemas, que é o olhar apurado. Então, tem a visão, o olhar apurado. Sabe se posicionar como uma pessoa que soluciona, né, entrega valor, portanto, se mostra como autoridade. E qual que é o resultado? Você deixa de ser uma opção e passa a ser indispensável, como eu falei há pouco. E quando você se torna indispensável, o cliente não negocia preço, ele paga. Pensa você mesmo. Não sei se você aí é fiel a alguma marca, é fiel a algum serviço de internet. Quando você fala assim, não, por exemplo, a internet, você comprou a internet lá, a internet X nunca cai. Você é fiel, você não quer saber de outra. Você só não adianta, vem pintado a ouro, você não quer. Por quê? Porque aquele serviço se mostrou como indispensável, que não te deixa na mão nunca. Então, quando assim, se eles aumentarem o preço e você está ali com o dinheiro, você vai pagar, porque você não quer o plano B. Então, o cliente, no nosso caso, que você prestando serviço, ele reconhece o seu valor. E talvez você não esteja se perguntando agora, tá bom, Geda, beleza, já sei disso, mas como eu terei o faturamento recorrente? Então, eu divido aqui em 3 passos, tá? Para você construir essa renda previsível, constante e, sobretudo, crescente. Primeira, aí eu volto na doutora de novo, porque ela me falou isso lá atrás, e eu falei, espera um pouquinho, a gente vai falar.
captação estratégica de clientes. Talvez seja a sua maior dor, talvez seja o seu maior problema, ou o seu maior, não seja nem problema, mas o seu maior receio, né? Então, aqui você vê que a gente mostra, evidencia a realidade, né? Não adianta você só achar que não é aí, que só é falácia. Então, esse é o primeiro passo para você construir a sua receita mensal. E aqui não tem nada a ver com sorte, com indicação, com QI, sabe aquela coisa do QI? Não. A gente fala de estratégia. Você pode captar clientes de 3 formas. Deixa eu ver o que a doutora Cláudia falou. Na gestão de contratos, é análise e também redigir contratos para a empresa. E isso deixa eu falar de como eu respondo para você. Cláudia, quando eu falo mar azul, é um mar de oportunidades em quantidade de empresas, como o próprio Marcos falou, que está de olho nas MEIs, que são, no primeiro quadrimestre, eram 13 milhões, né, 12, quase 13 milhões, 23 milhões de empresas ativas. Isso eu vou pegar agora, no final de dezembro, no começo de janeiro, já saiu do ano. Eu vou mostrar isso para vocês aí nas redes sociais. Então, quando eu falo mar azul, porque além dessa quantidade absurda que existe, quando você tem um cliente, nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Também. Você tem determinados clientes que você vai só elaborar contrato. Você vai ter aquele cliente que você vai elaborar contrato, que você vai elaborar já com foco na prevenção de riscos, né? Então, ele não vai ter nenhum problema, você vai proteger ele de tal forma que ele não tenha problema lá no contencioso lá na frente. Você vai elaborar, contrato já com prevenção, você vai rever os contratos dele, né? Então, já existem contratos lá que ele já fez, ele nem sabia, não sabia da sua existência, então tem um monte de contratos. Você vai rever, analisar, você vai vender serviço. Olha, eu analiso e mostro para você se tem risco ou não. Foi até um dos meus clientes, eu fui lá para fazer uma proposta para ele, e falou assim, olha, vou até abrir um parênteses aqui, rapidinho, mas faz todo sentido com o que eu estou falando. Ele falou assim, olha, eu gostaria que você olhasse esses contratos para mim. E lá eles tinham 2 armários naquela época, dos armários, estava tudo digital, graças a Deus, mas ele tinha aqueles armários, inclusive, de rodinhas, assim, parece um guarda-roupa imenso. Ele falou, quero que você veja, faça uma proposta para esses contratos. Não se preocupe com esses estão todos ok. Aí acendeu uma luz para mim. Eu falei, tá bom, eu vou te fazer a proposta desse, mas eu vou mostrar, não vou te cobrar. Posso pegar uns 2, 3 contratos desse aqui e olhar? Eu respeito o que você falou, vou olhar, pode ser? Eu não vou te cobrar nada por isso. Ele falou, tá bom. Você acredita, dos 5 que eu peguei, um deles era o contrato, eu não sabia, mas enfim, depois fiquei sabendo, era a menina dos olhos do dono da empresa. E este contrato tinha vários riscos, vários problemas. Com o olhar apurado você aprende a enxergar. E o maior contrato, que era o contrato menina dos olhos do dono da empresa, estava assinado por o procurador geral, o procurador legal daquele que tinha assinado aquele contrato, sabe quem era? Um jovem trainee de 23 anos. Aí eu peguei e falei, bom, será que essa empresa desse tamanho, que era um tamanho razoável, não era uma multinacional, mas é razoável, será que eles dão poderes para um trainee assinar o contrato um valor, o contrato era um valor anual de 1 milhão, 1,5 milhão, não lembro exatamente, mas é 1 milhão alguma coisa. Achei um pouco provável. Eu peguei, questionei quando eu fui falar, falei, aqui trainee assina contrato, falou, ei, ele olhou para mim, imagina, né? Imagina, com todo pomposo, todo bravo, assim. Não, né? Falei, não, interessante. Esse contrato aqui que você falou que é da menina dos olhos do diretor, do dono, aí, sei lá. Aí ele falou, lógico. Então, está assinado por um trainee. Ou seja, antigamente, vocês talvez tenham muito jovem aqui, né? Eu tenho 64 anos. Então, o que acontece? Antigamente, há muitos anos, quando minha mãe mandava lá comprar pão no bar da venda da esquina, o pão vinha embrulhado num papel, que não era um papel craft, era um papel meio acinzentado, mas tipo craft. Vinha embrulhado no pão, né? Em volta do pão, para você pegar ali e sair. A primeira coisa que você fazia quando chegava em casa era jogar aquele papel e eu ia comer o pão. Eu, inclusive, adorava o bico, né, do filão de pão, porque agora a gente só via pãozinho, mas era um filão de pão. Eles chamavam filão de pão.
E aquele papel, a primeira coisa que você fazia quando chegava em casa era jogar aquele papel, não tinha valor nenhum, não usava nada, não era um saquinho que nem é hoje, que também não é legal, mas não tinha valor, amassava e se jogava fora. Aquele contrato do dono da empresa, sei lá, de quem que era o cara lá, o Bambam lá, ele era equivalente àquele papel de pão. Não tinha valor nenhum. Por quê? Porque quem assinou não tinha poderes, não estava nem na procuração da empresa. E ele ainda, para ajudar e me ajudar, ele carimbou lá. Ele fez o carimbo, pôs fulano de tal, trainee alguma coisa que era uma outra nomenclatura lá. E aí eu falei assim, então esse contrato estava naquele monte, você não quer que eu olhe, quer continuar a se olhar? Então eram de 5, 4 tinham problemas sérios. Então veja só, era ali, você, na mesma empresa que eu ia ver só uma coisa, eu peguei e revi todos os contratos que estavam prontos. Então, respondendo a sua pergunta, gestão de contratos não é só análise, é você redigir o contrato preventivamente, é você pegar aqueles contratos que já estão lá e rever, e aí você cobra mais por isso. E eu vou mostrar agora para você as formas, as 3 formas que tem para você multiplicar aí, por isso que o pilar, esse pilar, ele remete à renda recorrente, tá? Então, você pode captar clientes de 3 formas. Primeiro, vagas corporativas. Você tem inúmeras vagas, né, buscam profissionais de contratos para atuarem em compliance, que aí você passa a prestar o serviço como CLT, né? Então, há inúmeras vagas, eu falei de algumas já na outra aula, vou mostrar agora para você aqui. Então, tem vagas na área compliance, que daí você está serviço compliance, suprimentos, jurídico interno, operações, áreas de compras. Lembra que eu falei daquela área de compras? Várias empresas têm área de compras, dentro da área de compras tem uma pessoa que cuida de contratos. Então, gestores de fornecedores, enfim, áreas como, essas áreas, contrato como analista de contrato, gestor de contrato, consultor interno de contratos, enfim. E aí você pode, inclusive, chegar a algumas vagas, né, mais específicas. Então, vou mostrar aqui algumas, eu já mostrei para você algumas aqui, na outra aula, e aqui tem diversas vagas. E essas vagas, talvez você esteja falando assim, Gilda, mas todas essas vagas pede experiência. Não, essa aqui é porque eu não quero tanto tempo de vocês, aqui está falando, sem experiência, basta ter formação. Só que, olha só o que eu falei para você, não precisa ser só de direito. Pode ser formação em engenharia, pode ser em administração. Então, está vendo como outras pessoas de outras áreas já perceberam que podem também atuar nessa área? Então, fica ligado. E aí, você também pode chegar a ser um gerente. Também tem vagas buscando gerente. E o salário médio do gerente de contrato no Brasil é R$ 78.985, o valor com o imposto, tá? A importância de você aprender, né? De você aí conhecer. Você tem aí um mar azul que eu falei. Então, numa única empresa, você pode fazer 3, 4 tipos de serviço. Quando você ganha o seu cliente na segurança, você mostra valor, ele já quer que você veja um outro serviço, mais outro. Aí sua proposta está de 5 mil. Aí você fala, então, mas esse daqui, esses contratos que você falou que não era para eu ver, então eu vou fazer uma proposta à parte, tá certo? Ou então, deixa eu fazer essa primeira parte e no segundo momento eu olho essa. Então, você faz uma outra proposta, olha a recorrência. Você fica muitas vezes dentro da empresa e aí respondendo a outra forma autônoma. Então, você pode trabalhar como CLT, você pode trabalhar como autônomo, como PJ, como MEI, como, enfim, você pode prestar serviço dessa forma, como autônomo. Desde pequenos negócios, a gente até enfatizou isso na primeira aula, até grandes corporações, todas precisam de alguém que organize, revise e controle seus contratos. Todas. Muitas delas têm departamento jurídico interno. Ou seja, é oportunidade pura. Tem aquelas que têm um departamento jurídico interno, que eu já tenho vários clientes que têm departamento jurídico que eu faço a gestão, e tem aquelas que nem sequer têm jurídico. E aí que vem o que o Marcos falou, as MEIs, muitas delas, empreendedores, pequenas empresas, têm. Então, é um mar azul de oportunidade. A gente também já mostrou aí a questão da... O que é isso, Geda? É a outra forma. Aqui está um dos maiores segredos que os bacharéis em direito, que os profissionais de direito, que ainda não faturam 10 mil reais, que estudantes ainda não entenderam. Quando você cria conteúdo para resolver dúvidas reais, você começa a gerar autoridade real. As pessoas começam a falar, opa, esse cara sabe, essa pessoa sabe, essa
menina sabe. E mais, quando você mostra os bastidores, revela erros comuns, explica as práticas da sua verdade, do seu dia a dia, demonstra domínio técnico. Você se posiciona como especialista, os clientes passam a chegar até você, e aí tem até o tal do tráfego pago. Vira um multiplicador de oportunidades. Não é que você só vai nele, não. Ele vira um multiplicador. E isso que constrói a tríade de grande poder, né? Que a gente falou agora há pouco. Autoridade, profissionalismo e credibilidade. E essa tríade gera resultado visível, que eu falei para você, cliente fiel e receita recorrente. Veja que as coisas todas se encaixam. Aí talvez você fale assim, Geda, mas eu quero, tem condições, que eu falei ainda há pouco, eu ia falar para a doutora que eu ia falar, tem como eu trabalhar na mesma empresa, ampliar esse meu negócio na empresa? Esse é o segredo que eu falei há pouco, das pessoas que querem, que crescem rápido. Quando você entrega resultado, você abre portas, você essas portas dentro da mesma empresa. Se eu não falei para você aqui que tem uma área que está me querendo e eu estou na outra área, a pessoa não quer abrir mão, e está me pagando muito bem por isso, né? E eu estou trabalhando horas, não são todos os dias, mas ela não quer, então tem área querendo. Quando você entrega resultado, abre portas dentro da empresa. E ao mapear, quando você mapeia essas lacunas da empresa, como processos inexistentes, falta de controle, contratos sem revisão, você vira a solução natural a todos os problemas daquela empresa, ela não abre mais mão de você. E eu te falei, muitas vezes pedem você emprestado. Por quê? Porque você vira referência. Você vira referência técnica dentro da empresa. Então, resultado, conclusão, você tem múltiplos clientes dentro de um único cliente. Aumento de faturamento como consequência. E fidelização, aquela empresa, sabe? Eu tenho uma empresa que eu já prestei serviço para o RH, já prestei serviço para contabilidade, já prestei serviço para a área de tecnologia. Então, veja, dentro da mesma empresa. E tudo home office. Então, são múltiplos clientes dentro de múltiplos clientes dentro de um único cliente. Ou seja, aumenta o faturamento, fidelização, recorrência mensal. E agora, a cereja do bolo, eu espero que você esteja ligado ainda, porque você pode deixar de ser prestadora de serviço e passar a ser referência, e você, quando você vira referência, você começa a ser visto pelo mercado, o mercado quer você, para resolver problemas específicos, ou seja, revisão de contrato, ou padronização, ou implantação, ou revisão de processos internos. Eu vou mostrar para você provar essa situação também. Você passa a ter consultorias recorrentes, grandes empresas te procurando. E você não precisa falar assim, eu estou lá no LinkedIn. Não é só LinkedIn. A vida é muito mais viva. As pessoas estão te olhando, você passa a ser uma vitrine. Então, você pode fazer treinamentos internos. Sabe aquela empresa que te chamou para você revisar os contratos e que você mostrou para ele um risco? Ele fala assim, olha, eu tenho várias pessoas que trabalham com contratos aqui, você pode dar um treinamento aqui dentro? E isso vira uma prática. Eu vou mostrar aqui para você um exemplo, ó, que é aquela mala. Essa mala, tá vendo? Ela é um exemplo de tantas viagens que eu faço. Essa mala, ela representa, é um mimo meu, né? Que de cada treinamento que eu vou fazer fora, que eu faço fora, em company, ou seja, na empresa, que às vezes eles querem, se pagam muito mais por isso para você ir lá na empresa. Outros querem que você faça online, então você fica assim, na tua casa com o computador e você dá o treinamento. Cada treinamento desse te posiciona como liderança técnica. Você pode fazer o treinamento remoto, que eu falei, aqui na sua casa, ou mentorias, aulas, workshop, palestra, tudo online, e, portanto, escalável, né? Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui como eu falei, né, além dessa mala. Olha só, cada etiqueta dessa, e aí eu não estou falando que é sobre uma prova, cada etiqueta dessa, ela representa uma empresa diferente, onde eu fui chamada para treinar equipes, ajustar contratos, rever processos, estruturas de departamentos. Por quê? Porque o meu trabalho se tornou referência. E você também vai virar. Porque é um mar, lembra do oceano, é um mar azul? Então, eu não fui lá pedir oportunidade. Eu fui convidada. E sou até hoje, vou mostrar aqui para você, convidada. E isso acontece quando você domina o pilar 3. O mercado te enxerga como autoridade, te chama, te valoriza,
E você transforma o conhecimento em renda recorrente, previsível, crescente, e essas viagens, assim, não são de turismo, né? Você até aproveita lá o lugar, dependendo do dia que você vai, você aproveita, já conhece, mas eu nunca nem foi minha praia. Isso é pura validação, são portas que se abriram porque eu aplicava exatamente o método, olho apurado, posicionamento e renda recorrente, o que eu ensino aqui. Então, veja, esses formatos que eu comentei agora garantem a previsibilidade, garantem a recorrência. E a recorrência, ninguém te tira. Quando você começou, ninguém mais quer ficar sem você. Quer ficar sem você. Então, isso não tem preço, né? Esses prints aqui, eu vou mostrar para você, que é um print de quem domina os pilares. Você não precisa implorar a oportunidade. Elas vêm até você. Eu vou comprovar aqui para você. Elas vêm atrás de você. Gente, isso não tem preço. Você esquece que você é bacharel. Você é uma gestora, um gestor de contratos. Você tem cargo acima de gerente, porque as pessoas te desejam, querem você, você vira referência. Então, eles constroem, quando você junta esses 3 pilares, eles constroem um modelo onde cada mês é previsível, constante, escalável. Esses prints aqui que eu vou te mostrar, ó, praticamente, então fique tranquila, vocês sei que vocês são aqui firmes e fortes, mas vocês não vão perder por esperar. Olha só, esses prints, eles vão mostrar para você o ponto importante. Quando você domina os pilares, você não precisa implorar por oportunidade alguma. Elas vêm até você. Aqui, ó. Boa tarde, professora Geda. Me chamo Lou. Trabalho na empresa Oregon. Recebi uma indicação do professor Daniel. Estamos procurando um curso Company online e queria ver contigo de nos passar um orçamento para gestão de contratos e fornecedores, negociação para compradores e IA aplicada, inteligência artificial aplicada. Por favor, esclarecer tempo de duração do curso, se você emite certificado, prazo de pagamento de pelo menos 28 dias após o curso. Lembra que eu te falei que as empresas, elas têm um período, não adianta você pôr uma nota para pagar no dia seguinte, dependendo do tamanho da empresa, não é possível. Então, e disponibilidade de agenda. Estamos em Curitiba. Aí eu mostro agora para você um outro, e aí, eu peguei. E aí, o que acontece? Vou mostrar aqui para você, ver se vocês acham que essa empresa é grande. Veja só. Aqui em cima, ó. Oi, Vivian, veja abaixo como ficou o da Uzi Minas. Então, era uma pessoa lá, secretária desse cidadão, que me mandou aí a comprovação, né? Tá vendo os dados todos aí. E era um in-company. Era, a princípio, uma turma de 25 pessoas que se tornou 4 turmas de 25 pessoas, ou seja, foram 4 treinamentos, 100 pessoas. Numa única empresa, eu tinha feito uma proposta já, sabendo que é uma Uzi Minas, gorda, e aí esse número se multiplicou, gostaram tanto, que se multiplicou por 4, né? Então, esses prints mostram um ponto, assim, extremamente importante. Quando você domina os pilares, você não precisa implorar a oportunidade, a oportunidade vem até você. Aqui, essa empresa procurando indicação, alguém deu indicação, pediu o orçamento, depois a Uzi Minas, uma empresa gigante, enorme, formalizando a contratação para o treinamento. Isso é uma renda recorrente que faz aquela roda girar, como eu falei para você. Então, isso não tem preço. E você talvez só não enxergasse isso antes, né? Então, aqui você também sabe que você, quando vira referência, você começa a dar essas palestras, esses atendimentos. E as empresas te encontram, te respeitam e te pagam muito bem quando você virou referência. Então, isso não tem preço, gente, não tem preço. Então, quais são agora quais são as consequências se você não domina o pilar 3? A recorrência, saber fazer a recorrência, né? Saber se prospectar, como a doutora falou. Então, agora, deixa eu te mostrar o preço que você paga de ignorar esse pilar. Você fica invisível, né? Invisível para o mercado corporativo, mesmo sendo bom, mesmo sendo boa, vive de bicos, né? E de bicos, eu diria, e de picos, né? Um dia você ganha bem, outro dia você não ganha,
daqui 2 ou 3 meses ganha, não sei como que é, enfim. Ou seja, você é um contrato aqui, outro acolá, aqui e outro lá. Então, depende de indicação, de boa vontade, de muitas vezes QI, né? Quem indica, e a boa vontade dos outros. Isso é visto como, e além de tudo, você é visto como substituível. E quem é substituível é pressionado por preço. Vai ser que você, eu fecho até com você, mas esse valor está muito caro. Então, se você baixar, a gente fecha. Então, você fica sendo, ninguém vê o seu valor, vê ali a questão de exige, só fecha com você se você cobrar pouco, né? Você passa a ser aquela referência de, é fulano, fala com a fulana ou com o fulano que eles cobram baratinho, ele ou ela cobra baratinho. Então, não amplia dentro do seu cliente atual, você não amplia, você vive assim vive tentando recomeçar do zero, sabe? Aquela coisa que a roda não gira. Então, esse é o risco de você não dominar esse pilar. Perde a oportunidade de consultoria, perde a oportunidade de treinamento. Os maiores geradores de receita alta e recorrente não vão querer você. Quando você, ao contrário, quando você domina esse pilar, tudo muda. O resultado vira visível, totalmente visível. O seu cliente fica fiel. Lembra daquela máxima? Resultado visível, cliente fiel, perdão, e renda recorrente. E a roda gira. E aí toca o seu telefone, o fulano, como essa pessoa aí do WhatsApp. Chegou lá, quem é essa pessoa? Aí, você foi indicado por fulano de tal. E esse fulano de tal já me conheceu porque foi indicado por outra pessoa. E as coisas vão assim. A receita fica recorrente, você se torna visível. E é assim que você sustenta os 10 mil reais por mês. Com leveza, previsibilidade e você não sofre mais. Você prova que bacharel é muito. Bacharel nada na cabeça de quem fala. Porque esse pilar, então, é o cérebro da gestão de contratos 10K, que é a gestão de contratos que paga 10 mil reais por mês. Porque ele transforma conhecimento em um modelo de negócio, lembra? Ninguém quer uma pessoa, ninguém acorda de manhã e fala, eu quero um contrato. Não, eu tenho um problema, ou eu quero uma solução para determinado negócio, e esse contrato não está me cobrindo. Então, transforma conhecimento em modelo de negócio. Tira, né, o bacharel em direito, da instabilidade, desses altos e baixos, da depressão, como é o caso aí da Rosana, que ela falou que estava em depressão, fazendo terapia, inclusive. Gera liberdade financeira, independentemente da UAB. Então, te coloca na lógica de quem entrega valor, né? E aí, quando você entrega valor, não tem troca descontinho, chororô, medo de perder o cliente. Ai, meu Deus, se eu não baixar o preço, eu vou perder meu cliente. Não tem isso. Quando você aplica, então, os 3 pilares, olhar apurado, posicionamento corporativo e recorrência, olha só a consequência. Olhar apurado te traz a segurança. Te dá segurança. O posicionamento corporativo te dá credibilidade. A recorrência, que é aquela coisa que vai acontecer sempre, te dá a liberdade financeira para você aí começar a viver em paz. E isso tudo permite você construir seus 10 mil reais por mês em home office, com previsibilidade e qualidade de vida. Ontem eu mostrei para vocês na aula 1, eu só quero falar ontem, mas na aula 1 você viu. Eu moro muito bem, eu trabalho de casa, eu fico no escritório olhando para o jardim, vendo os tucanos virem aqui, porque isso para mim é o que eu gostaria, que eu sempre quis, apesar de nunca imaginar que eu teria. Ou seja, você aplicando os 3 pilares, você constrói o seu faturamento, home office com previsibilidade e qualidade de vida. E é isso, eu vou pôr aqui para você o vídeo da Rosana, né? E prestem bem atenção, quando ela fala ali que o cliente ligou para ela e falou assim, olha, sexta-feira eu vou aí. E, coincidentemente, na sexta-feira era aniversário dela. Olha só, quando você agrega valor, quando você passa a ser solução, o que acontece? Ouça depois, assista o depoimento da Rosana. Veja o que o cliente fez.
Ele não sabia nem que era aniversário dela. Sexta-feira eu posso ir, vou aí para a gente falar da gestão de contratos. E aí vocês vão ver aí no vídeo o que ele fez, tá? Isso é o diferencial. Então, o que eu quero falar agora, fechar com chave de ouro com você? O que você vai ver na próxima aula? Já me fizeram umas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui, a doutora Cláudia. Qual o valor em média de início? Quando você fala em 10 mil reais por mês, seria uma empresa ou várias empresas? Ó, Rosana, isso é muito relativo, né? Você pode, tem uma única empresa, lembra que eu te falei? Que eu tenho uma única empresa, comecei com um projetinho pequenininho, de 4 meses, e financeiramente isso não é pequeno. Vi aquela questão, e hoje eu estou estou lá há mais de 12 anos, vai fazer, se não me engano, são 13 ou 14 em janeiro, eu tenho que estar disponível, se eles pedirem alguma coisa, né? E eu posso estar disponível na França, posso estar disponível na praia, os sócios precisam estar disponíveis. Eles me pagam 20 mil reais. É uma única empresa. O contrato começou pequenininho, 6 meses. Lembra que eu encontrei puxei a ponta da lã e veio o carneiro? E isso mexeu com todo o movimento da empresa, a empresa viu, e foi escalado, todo mundo me conheceu. Quem fez? Quem viu isso? Como o jurídico não viu? Como compras não viu? Quem que viu? A Ageda, uma prestadora que a gente contratou para fazer um projetinho. Eu estou lá 12 ou 13, ou sei lá, 14, muitos anos lá. E tem um faturamento de 20 mil reais. Tem um outro caso de uma pessoa que me indicou que é 9.900. Tudo depende do escopo, depende da quantidade de dias. Você pode ficar só numa empresa e, de repente, trabalhar para a área, que também tem uma situação, assim como eu falei há pouco, que eu fiz projeto para o RH, vi os contratos de RH, adequei tudo, me pediram para a área contábil e para a área financeira. Então, aí já foi. Só numa delas, áreas, foi uma fatura de 33 mil reais. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, ficou claro. E também na aula anterior eu falei, quem está iniciando, os valores que você pode cobrar por um contrato, análise de um contrato. Se você pega 10, você já vai fazer aí uma semana, dependendo, leva assim, se você levar em média uma hora e pegar 10 contratos, cobrando 200 reais, e se você resolver fazer tudo num dia, tudo numa semana, né, considerando uma hora, pode ser um dia, você faz aí 2 mil reais, ou multiplica, né, para os dias, em um dia, em 2 dias, em uma semana, depende do quanto você quer trabalhar. Então, você compreende que é tudo muito relativo? Você tem uma gama, um norte de possibilidades. Só que quem quer ser CLT fica só ali, né? Eu fui CLT há muitos anos, que eu falei para vocês também na aula 1. Depois que eu vi que a coisa, todo mundo me procurando, o mercado, tudo, eu vou ficar aqui, eu não consigo. Tem uma coisa de integridade, tem uma coisa de confidencialidade. Eu não podia estar aqui e estar lá, agradar a Deus, 2 deuses ao mesmo tempo. Então, chegou um momento que eu falei, não, eu vou seguir a minha carreira, e aí eu já presto serviço. Ficou claro, né? Então, assim, o que você vai ver na próxima aula? Algumas pessoas perguntaram aqui. Na próxima aula, eu vou mostrar como aplicar esses 3 pilares na prática. O que mudou? Os 3 pilares que mudaram a minha vida, mudou de vários bacharéis. Recentemente, aí, ó, em muito pouco tempo, ela bateu o recorde, vem mudando da Rosana, né? E, independentemente se você tem uma experiência, você estando do zero, sem experiência, e transformar tudo isso, você vai ver na próxima aula, transformar tudo isso em faturamento real, em trabalhando em independência financeira, independência, como que a gente fala? Que está agora um termo da modinha aí, geográfica. Você pode trabalhar em qualquer lugar. Aqui eu falo que você pode trabalhar na sua casa, mas de repente você quer ficar na praia, vai lá na praia, fica logado e resolvendo os problemas. É um trabalho leve, né? Eu amo o que eu faço. Enfim, e você vai amar também, assim como a Rosana está amando, e os outros tantos. Então, transformar tudo isso em faturamento real, trabalhando de casa onde você quer, ao lado de quem você ama, de quem você quer estar do lado. Então, eu espero vocês todos, de coração, a próxima aula, porque aí eu vou mostrar para vocês. Olha, sabe essa questão que a doutora falou, com prospecto? É assim. Olha, você faz isso, e isso é na próxima aula. Gente, e uma coisa que eu gosto, eu gosto de muito, minha vida é pautada por integridade, a mentira não cabe na minha vida, né? Então, por isso que eu posso deixar claro para você. Tudo na vida tem um preço. Você pagou muito caro por ter estudado tanto.
né? Se dedicado aí uma vida, né? 5 anos da sua vida. Eu tenho um aluno que ele falou assim, não, eu não me formei em 5 anos, eu me formei em 7, eu me formei em 10. Então, é óbvio, tudo, o que eu estou te mostrando é o caminho. Vou te mostrar e quero que você, um caminho comprovado, eu quero te mostrar e tudo que você faz para você chegar lá. Isso, para mim, não tem preço. Eu espero você, sinceramente, na próxima aula, com o maior carinho, às 21 horas, vai ser na sexta-feira agora, às 21 horas, ao vivo aqui também, tá bom? Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela participação. Amei a interação, as dúvidas, que vocês tiveram aqui, que eu pude esclarecer. Se você tiver qualquer dúvida, não importa a dúvida. Ficou uma dúvida? Me manda um direct. E aí a gente vai, eu respondo diretamente para você, tá bom? Então, eu vou deixar rodando aqui e a gente se fala, se vê na sexta-feira, às 21 horas. Eu espero você. Até. O primeiro foi fechado dia 21 de outubro e o segundo, 14 de novembro. Primeiro ou segundo mês já? Logo no início. Eu pedi essa virada de chave, professora, para Deus muitas vezes, porque eu realmente me sentia inferior às pessoas, né? Essa questão que a professora fala da OAB, ela é assim mesmo, tá? Ela derruba a gente. Então, eu me sentia, talvez nem fosse de propósito das advogadas, mas eu me sentia menos, né? Faziam tal coisa, era para advogado, não sei o que para advogado. E eu ali, o que eu sou, né? Estudei para ganhar uma fortuna para faculdade, eu sou o quê? Sou nada, né? Às vezes, muitas vezes eu me senti uma bandida, porque eu não posso fazer tal propaganda, não posso dizer, por Deus, professora, muitas das vezes eu me sentia um criminoso. É frustrante, isso chegou a ser tema de terapia, só para a professora ver o que chega, um psicológico de uma pessoa que fica assim. E depois de contratos, não, eu comecei a enxergar o direito de novo, como atrás da faculdade, né? Virou, além de um curso, né, do qual a professora, de repente, só poderia mandar matéria ali, ó, Rosana, virou algo a mais, que talvez esse a mais falte em muitas outras cursos, né? Porque hoje o que visam, né? Visam apenas dinheiro, vão vender, dinheiro. Claro, dinheiro é extremamente necessário, professora, né? Mas é tudo, né? Só que hoje, o que eu digo? As pessoas veem que eu estou fazendo gestão de contratos. Opa, a Rosana mudou completamente. Quem é que está mudando ela? A professora Geda, né? Eu também quero. Então, essa é a grande diferença. A humanidade, a empatia, né? O segurar na mão mesmo. Vai, vamos, pode caminhar que eu estou aqui te segurando, né? E é essa segurança que me faz olhar para frente, ficar feliz e ver que eu tenho valor. Que legal. Tem pessoas que não visam a gente só como uma cifra. Tá ali, eu vou te usar, né? Mas o passo a passo, ele é mais fácil da gente seguir. Então, eu penso que o passo a passo em si, ele fica mais prático, né? Para mim, ficou bem mais prático. Para eu poder aprender. E como tudo foi novidade para mim, é igual a receita de bolo, né? Vamos fazer assim para o bolo dar certo. Então, foi isso que eu segui. Virou assim, né? Meio que um livrinho de cabeceira ali. É fácil de entender, né? Não é simples, o que me agrada muito, né? Mas ele é prático, né? Ele é voltado para aquilo. Não tem por que não abraçar e ir embora. Só vai. Aproveita por não dizem que o cavalo passa selado uma vez só? O meu passou e eu sentei, bora lá.